Fala, galerinha! Se você não se lembra do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, assiste esse vídeo até o final que você vai decorar, nunca mais vai esquecer. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então vamos calcular seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Mas eu não vou jogar a tabelinha para vocês decorarem de cara assim. Vamos ver de onde que vem esses valores. Então considerem esse triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, que eu estou chamando de L, e, além disso, todos os ângulos têm a mesma medida. Em um triângulo equilátero, todos os ângulos internos medem 60 graus. Ok? Agora, olhem para essa altura H. Essa altura H que sai do vértice A. Como ela é altura, vai ser perpendicular a essa base, formando dois triângulos retângulos. Em um triângulo equilátero, altura, mediana, mediatriz, bissetriz, toda aquela galera coincidem, é o mesmo segmento. Então essa altura também é bissetriz do ângulo A, ou seja, esse ângulo aqui foi dividido em dois ângulos iguais. Era 60 graus, então ficou 30 para cá e 30 para cá. Beleza? Além disso, esse segmento é uma mediana. A mediana divide essa base em dois segmentos iguais. Se essa base media L, ficou L sobre 2 para cá, L sobre 2 para lá. Belezinha? Então temos nesse triângulo retângulo ADC, temos a medida da hipotenusa L, a medida desse cateto menor, L sobre 2, e esse cateto maior mede H. Eu quero uma medida em função do L, uma medida para H que esteja relacionada com a medida do L. Então, em primeiro lugar, vamos calcular essa medida. Como? Aplicando o Teorema de Pitágoras. Aqui temos cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, certo? Então aqui, cateto, cateto, hipotenusa. Elevei ao quadrado, ficou h ao quadrado mais l ao quadrado sobre 4, igual a l ao quadrado. Vou isolar h ao quadrado. Ficamos com L ao quadrado menos L quadrado sobre 4. Como eu tenho uma diferença de frações com denominadores diferentes, aplico MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, ficamos com esse valor. Ok? Vamos resolver 4L ao quadrado menos L ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Colocando raiz em ambos os lados, h é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. O 3 vai ficar preso aqui. Raiz de L ao quadrado é L. Raiz de 4 é 2. Então a medida do h, olha só, é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então guarda esse valor. Espero que você esteja aí com seu caderno, com seu lápis. Vai acompanhando, se precisar pausa o vídeo, mas anota tudo. Esse valor aqui é muito importante, beleza? Próximo passo. Próximo passo é calcular seno, cosseno e tangente. Vamos começar com o ângulo de 30 graus. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno do 30 vai ser cateto oposto, que é esse lado DC, sobre hipotenusa, que é o AC. Okay? Quanto que mede o cateto oposto? Mede L sobre 2. Quanto que mede a hipotenusa? Mede L. L sobre 2 dividido por L.
Divisão de frações, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, vai ficar L sobre 2 vezes 1 sobre L. E aí é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, fazendo no seu caderninho, você vai chegar em meio. Seno de 30 igual a meio. Vamos para o cosseno. Cosseno é o quê? Cateto adjacente, esse cateto aqui, olha, que é vizinho do ângulo, sobre a hipotenusa. Hipotenusa do nosso triângulo retângulo. O cateto adjacente é o AD, a hipotenusa é o AC. Quanto que mede esse cateto adjacente, que era o H, nós achamos ali, aquele valorzinho que você anotou. L raiz de 3 sobre 2, dividido por L, que é a hipotenusa. Fazendo essa divisão, você chega em raiz de 3 sobre 2. Muito bem, falta tangente do 30. Tangente é quem? É cateto oposto, esse cateto que está de frente aqui, olha, oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é esse cateto vizinho aqui. Muito bem, DC sobre AD. Quanto que mede DC? L sobre 2. Quanto que mede AD? L raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar em raiz de 3 sobre 3. Ok? Faça no caderno. Qualquer dúvida, comenta aí. Conserva a primeira fração, inverte a segunda. Se ficar uma fração no denominador, você tem que racionalizar. Ok? Muito bem. Agora vamos para o ângulo de 60 graus, que é esse ângulo aqui. Mesma coisa, quem que é seno? Cateto oposto, que é esse cateto. Agora, o cateto oposto do 60, é o cateto que está de frente aqui com o 60, certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que continua sendo o AC. Então, temos AD sobre AC, ok? E quanto que mede o AD? L raiz de 3 sobre 2. Quanto que mede o AC? L. A hipotenusa mede L. Fazendo a divisão, raiz de 3 sobre 2. O cosseno. Cosseno é o cateto adjacente. Só que agora é o cateto adjacente dos 60 graus. O cateto adjacente é esse aqui, olha, vizinho com 60, L sobre 2. Esse segmento DC. Sobre a hipotenusa, que é o AC. Então, DC sobre AC, L sobre 2 sobre L, fazendo essa divisão, meio. E a tangente, por último, é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. AD sobre DC. Quanto mede AD? L raiz de 3 sobre 2. Quanto mede o DC? Mede L sobre 2. Fazendo essa divisão, dá exatamente raiz de 3, ok? Jogando. E agora, ainda falta o seno, cosseno, tangente do ângulo de 45 graus. Também é um ângulo notável. Então, no nosso triângulo, não tínhamos o 45 graus. Então, considerem esse quadrado aqui, como é um quadrado, todos os lados medem o mesmo valor. Estou chamando de L. Tracei a diagonal desse quadrado, ok? E o que acontece? O que acontece é que esse lado é igual a esse. Então, esse triângulo retângulo formado é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo é igual a esse. Como aqui é o ângulo reto, mede 90 graus. A soma dos ângulos internos dá 180. Então, para esses dois, sobram 90 graus. Como eles são iguais, divido no meio, 45 para cá, 45 para lá. Então, achei meu ângulo de 45 graus. Vou calcular o seno do ângulo. Quem que é o seno do ângulo? Cateto oposto, que é o L, sobre hipotenusa.
mas a hipotenusa mede D. Eu tenho que achar um valor que seja em função do L, em função do lado L. Então, de novo, mesma coisa, aplica o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente chega aqui, o valor da hipotenusa é L raiz de 2. Muito bem. Então aqui, cateto oposto mede L. A hipotenusa mede L raiz de 2. Fazendo essa divisão, você vai precisar racionalizar, então multiplica por raiz de 2 em cima, por raiz de 2 embaixo. Chegamos em raiz de 2 sobre 2, ok? E agora, o cosseno. Cosseno é cateto adjacente, esse cateto vizinho do 45 graus, sobre hipotenusa. AB sobre AC. O AB mede L e o AC mede L raiz de 2. Fazendo essa divisão, também dá raiz de 2 sobre 2. E por fim, a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, BC, adjacente, AB. Os dois medem L, então L sobre L igual a 1. Beleza? Achamos todos os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Joga nessa famosa tabelinha. Ok? Agora é só decorar essa tabelinha. Pô, mas é difícil, como que eu vou decorar? Tem raiz, tem fração. Olha só como que você vai decorar. Musiquinha do Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mas para decorar não basta ouvir, tem que cantar junto. Então, de novo, agora vocês cantam juntos. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem, para nunca mais esquecer, ok? Se eu quero o seno ou cosseno do ângulo de 75 graus. Não está na tabelinha. Mas 75 é a mesma coisa que 30 mais 45. Então a gente vai usar a soma dos ângulos. Olha só aqui. Quanto que é seno de A mais B? É seno do A vezes cosseno do B, mais seno do B vezes cosseno do A. Então, seno de 75 graus seria seno de 30 mais 45, ou seja, seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 30. Ok? É só substituir os valores por A e B. Mas tem que decorar isso também. Sim. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então essa é a frase para o seno. Percebam que o sinal se mantém. Se aqui era mais, aqui continua mais. Se aqui era menos, continua menos. Ok? De novo, fala comigo para não esquecer. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E do cosseno? Do cosseno, olha só que facinho. Cosseno, cosseno, aí seno, seno. E o que inverte? O sinal. Se aqui era mais, passa a ser menos. Se era menos, passa a ser mais. Para decorar, cossa A, cossa B, muda o sinal sem saber. De novo, cossa A, cossa B, muda o sinal sem saber. Ok? Então, é só inverter o sinal e sucesso. Sejam felizes. Nunca mais se esqueçam disso aí. Dos ângulos notáveis e dos ângulos que podemos calcular pela soma ou diferença dos ângulos notáveis. Aquele abraço.